Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar a doutora Isabel Sequeira e agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos prestou. E antes de colocar algumas questões, queria confirmar que compreendi com exatidão aquilo que nos explicou em relação ao funcionamento do registro e da salvaguarda da privacidade dos dados pessoais e particularmente dos dados das comunicações dos clientes da sua operadora. Portanto, a informação que nos deu vai no sentido de confirmar que não há acesso à faturação detalhada dos clientes com informação do número integral dos destinatários para quem as comunicações são efetuadas, né? Portanto, se bem entendi, os números dos destinatários das comunicações são truncados, desaparecendo os últimos dígitos, certo? E que só há acesso a essa informação integral no caso de haver uma escuta legalmente autorizada? Não? Portanto, há outras circunstâncias em que há acesso a essa informação integral. Portanto, a informação sobre o número do destinatário das comunicações está acessível a algumas pessoas dentro da TMN. Há aquelas 3 pessoas que são responsáveis ou a mais pessoas. Pronto, de qualquer forma, deixo-lhe a questão. Quem tem acesso àquela informação sobre o destinatário das comunicações, dos clientes? Disse-nos que, no caso do jornalista, trata-se de um cliente que não tinha fatura detalhada. Mas isso não significa que a operadora não tenha o registro dessa faturação detalhada, obviamente. Até porque no caso de uma escuta legalmente autorizada, para além da escuta, é necessário fazer a entrega à autoridade judicial do registro das comunicações efetuadas e, portanto, a operadora tem que ter essa faturação detalhada, mesmo que o cliente não solicite o serviço. A questão que lhe queria colocar é quem dentro da TMN é que tem acesso a essa informação, mesmo quando os clientes não têm o serviço de faturação detalhada, como é que se obtém essa informação e como é que ela é transmitida às autoridades judiciais no caso de haver uma determinação legal, uma determinação para que isso seja feito nos termos previstos na lei. E que registro é que fica no sistema do acesso a essa informação? Portanto, o de registro não só do acesso à informação em si, mas também da utilização que é dada a essa informação. Portanto, se alguém aceder a essa informação e der, por exemplo, uma ordem de impressão ou exportar aquela informação para uma folha de Excel, para um e-mail, para o que quer que seja, pretendendo dar uma utilização posterior a essa informação, que registro é que fica no sistema dessa utilização que é dada? Por outro lado, queria perguntar-lhe também quem é que tem acesso ao registro, a esse registro, ou seja, quando há um operador dentro da TMN que tem acesso a essa informação do cliente, esse acesso à informação fica registado no sistema de log, não é? Quem é que tem acesso a esse log e que utilização é que pode fazer dessa informação? Ou seja, esse log pode ser de alguma forma alterado ou não? Há algum registro das pessoas que têm acesso ao log dos vários operadores àquela informação ou não? Queria também saber que tipo de fiscalização acontece na TMN em relação ao acesso a esta informação. Ou seja, com que periodicidade e quem é que faz essa fiscalização sobre o acesso à informação dos clientes, dos dados dos clientes, não só dos dados pessoais, mas também dos dados da faturação dos clientes, portanto, das comunicações, do registro das comunicações dos clientes. E no último ano, quantas fiscalizações ocorreram a essa informação, quer internas, quer externas, já nos deu conta de mecanismos internos e externos para que essa fiscalização seja feita e, portanto, no último ano, quantas fiscalizações foram efetuadas em relação a essa informação? Obrigado, Sr. Presidente. Eu não me tinha inscrito, pensei que fosse seguir a ronda normal das perguntas. Queria apenas fazer 2 perguntas muito concretas. Portanto, em relação ao esclarecimento sobre as escutas telefónicas, deu-nos a informação de que, para além da interseção do conteúdo das comunicações, também é feito de forma automática para o envio para a Polícia Judiciária do registro das comunicações. Portanto, a informação sobre o número do destinatário, a hora a que se iniciou a comunicação, a duração que teve, essa informação toda. E, portanto, na prática, há um acesso externo à base de dados de tráfego da operadora, pela Polícia Judiciária neste caso, e um acesso externo autorizado pela própria
operadora. E a questão que lhe queria colocar é como é que esse acesso externo, como é que a TMN pode garantir que esse acesso externo é exclusivo à Polícia Judiciária? Como é que garantem que aquele acesso automático que a Polícia Judiciária tem ao registro da base de dados de tráfego, não é? Porque é disso que se trata, à base de dados de tráfego, é limitado à Polícia Judiciária. E, portanto, só a Polícia Judiciária é que pode ter acesso a ele. Isto acaba por em parte, poder corresponder a uma fragilidade do sistema, a possibilidade de acesso externo. Ou seja, porque se há, de facto, a possibilidade de acesso externo a essa base de dados de tráfego, mesmo que seja só para casos autorizados, a verdade é que se abre aí uma porta pela qual, a partir de só entrará quem está autorizado, mas a partir da qual pode aceder quem não está autorizado, se tiver a capacidade e o conhecimento para o poder fazer. E, portanto, gostava que nos pudesse explicar de forma mais detalhada como é que funciona esse sistema, e queria também perguntar-lhe se há alguma forma de registro desse acesso externo à base de dados de tráfego. Ou seja, quando, no âmbito de uma escuta autorizada e de forma automática, concedem à Polícia Judiciária o acesso a esses elementos da base de dados de tráfego, se no sistema de registro esse acesso por parte da Polícia Judiciária fica registado ou não, e se, por maioria de razão, se houver um acesso não autorizado a essa base de dados de tráfego, portanto, de fora da operadora, se há algum registro desse acesso. E queria colocar-lhe uma questão que me suscita na sequência da informação que nos deu relativamente à auditoria e aos elementos desta auditoria. Portanto, tratando-se de um cliente que não tem o serviço de fatura detalhada, os seus dados de tráfego não passam para a base de dados da faturação, ficam limitados, confinados à base de dados de tráfego, que nos disse que é uma base de dados que só pode ser consultada por aquelas poucas dezenas de pessoas que nos referiu, daquelas várias equipas dentro da TMN. E eu gostava de colocar a questão: a auditoria que realizaram foi uma auditoria que teve como objeto o acesso a esta base de dados de tráfego deste cliente em concreto? Em que período é que incidiu essa auditoria, e se incidiu sobre o registro de logs internamente feito a partir da operadora, ou se eventualmente incidiu também sobre alguma possibilidade de acesso externo, portanto, de fora da operadora, a essa base de dados de tráfego. E isto tem que ver com aquela primeira questão que lhe colocava, portanto, acabam por estar as duas cruzadas, mas, em concreto, esta auditoria incidiu sobre que período e sobre que tipo de informação?